sejam bem-vindos a mais um Agrofag nesse domingo, último de abril e véspera de feriado do Dia do Trabalhador. Professor Celso, ótimo dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia Tonera, bom dia a todos, bem-vindos. Dá uma olhada no que vamos exibir nesse programa. Essa edição do Agrofag é uma homenagem ao senhor Jaci Miguel Scanagata, homem que marcou a história do oeste paranaense. A área plantada com trigo no estado deve aumentar 13% em relação à safra passada. Um dos motivos foi o atraso na colheita da soja. Dilvo Grolli fala sobre o aumento da produtividade com as cultivares geneticamente melhoradas. Embrapa, empresa brasileira de pesquisa, comemora 50 anos. Agricultor que acompanha o Agrofag lá do Ceará mostra que é possível cultivar arroz no semiárido. Pesquisa da Pioneer compara diferentes sistemas de plantio, como os consórcios de milho com braquiária e milho com aveia. Vamos falar sobre as olerícolas de inverno e também sobre a festa mais saborosa do Brasil. E hoje tem música no Agrofag, é a viola caipira. Muito conteúdo interessante, né? E a edição do Agrofag de hoje está só começando. Fique conosco! Começamos essa edição do Agrofag prestando uma homenagem a um homem público, um político, um agricultor, um pai de família, um cidadão que foi importante para a história de Cascavel. Seu Jaci Miguel Scanagata faleceu no último domingo aos 88 anos de idade, deixando um legado de imensa contribuição, especialmente para o agronegócio do Paraná. Gaúcho natural de Erechim, Jaci Miguel Scanagata nasceu no dia 27 de setembro de 1934. Em 1958, quando tinha 24 anos, se mudou para Cascavel. Aqui, atuou desde cedo no ramo dos negócios, trazendo para a cidade concessionárias de veículos e máquinas agrícolas. Também investiu em hotéis, meios de comunicação e na agricultura. Em 1976, foi eleito prefeito de Cascavel. Foram 6 anos de mandato, período que construiu um forte legado para o agronegócio regional, principalmente com os investimentos em infraestrutura na área rural do município. Seu Jaci sempre esteve ao lado daquele que considerava seu grande amigo e companheiro, o senhor Assis Gurgax, que foi seu vice-prefeito. Os dois construíram uma relação de amizade e desejo de consolidar a região oeste do Paraná como uma das mais prósperas do país. Nessa semana, convidamos o seu Assis para assistir a uma entrevista gravada em 2011 com o seu Jaci Scanagata, um momento de recordação. Mas eu conheço o Assis desde a sua juventude, mesmo, assim, ainda quando ele era solteiro. Mesmo porque aonde eu residia e onde ele residia, a mãe dele, nós éramos vizinhos, quase uma quadra de distância. Então conheço perfeitamente toda a trajetória da vida do Assis Gurgax, né? O Assis, um cidadão simples, pacato, conseguiu na vida pública se eleger primeiro vereador. Posteriormente eu me elegi no segundo mandato vice-prefeito de Cascavel, Tacílio Bião, e o Assis continuou sendo vereador. Aí nós criamos uma facção dentro da Arena 1, 2, 3. Nós ficamos na Arena 3 e disputamos as primeiras eleições, eu e o Assis e 4 candidatos a vereador. Evidente que nós sabíamos que iam perder, mas nós tínhamos que começar uma trajetória da vida pública, né? Nós tínhamos que se tornar conhecidos no interior de Cascavel. Porque Cascavel era uma cidade, município ainda com uma grande extensão, né? Porque tinha Cafelândia, tinha Santa Teresa, tinha Lindo Oeste, né? E até próximo a Capitão e Aparecidinha. Era uma região ainda para ser desbravada, né? As estradas eram péssimas, né? Quando nós se elegemos, disputamos a segunda eleição, sempre os dois na mesma chapa, eu como prefeito e ele como vice, e vencemos as eleições, todo sábado e domingo eu tinha um compromisso com o Assis. Nós pegávamos uma frota de caminhões, pai e patrola, e nós íamos para essas estradas que ligavam
esses distritos ou municípios. E quando chovia, então nós tínhamos que botar as patrolas, às vezes 2, 3 máquinas, que nós compramos na nossa época, para conservar essa estrada. Era todas as chuvas, logo depois das chuvas, era sempre 2, 3 máquinas conservando a manutenção da estrada, porque senão você passava. Era verdadeira picada, né? Para você ter uma ideia das dificuldades que nós tínhamos naquela época, a gente saía de manhã com uma caminhonete, eu e o Assis, ia Capitão e voltar por Aparecidinha, levava um dia de viagem, quando não chovia, porque senão às vezes a gente não conseguia voltar, né? Cafelândia era a mesma história, chovia, não passava ninguém, nós tínhamos que cascalhar e após a chuva, máquinas. Para você ir até Juvinópolis, também era a mesma situação, não era diferente. Péssimas estradas, picadas, dificuldade de trânsito, isso tudo foi resolvido durante a nossa gestão, melhorando principalmente essa estrada com cascalhamento. E durante esses 6 anos de mandato, que nós tivemos a felicidade de ter entre eu e o Assis, administrando o Cascavel, o Assis foi um verdadeiro herói, foi meu braço direito. Foi um homem que nunca me faltou seu apoio, o seu entusiasmo, a sua disposição de trabalho, como é até hoje. Ele, se pudesse, ele trabalharia 24 horas por dia. Era um homem dedicado exclusivamente a nos ajudar a cumprir aquela missão que nós assumimos com a população de Cascavel. Esse trabalho que nós tivemos e que eu tive perante a população de Cascavel, eu devo muito a Assis. Foi um grande companheiro. É dos prefeitos vice-prefeitos mais leais que eu conheci até hoje na história de Cascavel. Eu, como empresário, eu aprendi muito com ele. Eu tenho 6 meses de banco escolar e, pela visão dele, eu aprendi muito. Hoje, se eu sou um empresário, um mega empresário, quero dizer aos nossos companheiros que estão nos ouvindo, eu aprendi foi com ele. Foi uma pessoa que eu tinha facilidade para pegar as coisas e tudo que ele fazia, eu achava que deveria fazer mais ou menos, seguir aquele sistema de trabalho dele. Então, essa confiança que ele tinha em mim, eu tinha nele, mas se eu sou alguém na vida, eu devo principalmente por Jaci Canalhata. Professor Celso, então, como a gente viu aí, né, o seu Jaci foi um personagem muito importante para o desenvolvimento aqui do Oeste Paranaense, né? Com certeza, Tonela. Primeiramente, nossos sentimentos à família, né? E lembrar que não só do agronegócio, né, da região Oeste, mas também para a cidade, como prefeito, né? Então é um nome que deve ser pensado, lembrado e sempre referenciado. E não esquecer também da grande amizade que ele tinha com o senhor Assis, né? Foram grandes amigos, né? E essa lembrança, né? Essa amizade também deve ser referenciada. É claro, manifestamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família do seu Jaci. Um recado agora. Os produtores rurais têm até o dia 1º de maio de 2024 para encerrar o uso de notas fiscais de papel e adotar apenas notas fiscais eletrônicas. O prazo dessa adaptação era até o dia 1º de julho desse ano, mas o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, ampliou essa data limite. Essa semana, na quarta-feira, dia 26, foi comemorada uma data importante para o agronegócio nacional. Os 50 anos de fundação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Professora, a Embrapa é um orgulho realmente para nós brasileiros, né? Com certeza, uma empresa de pesquisa na vanguarda. Isso aí. E agora a gente vai acompanhar um vídeo feito especialmente para esses 50 anos da Embrapa. Vamos dar uma olhada então.
Quer saber o que nos inspira? Saber que você estará pronto quando chegar o momento de preparar o solo e plantar novas sementes. Descobrir que pequenos detalhes podem mudar muita coisa. Unir o que ajuda a vida a melhorar. E garantir que continue para os nossos filhos. O que nos inspira é o sorriso. É fazer uma nova descoberta. Olhar além e à frente do óbvio. Dar um passo além para transformar a vida das pessoas. Reimaginando formas de melhorar a vida todos os dias. E não fazendo isso sozinho. Nós fazemos isso juntos. Porque o seu futuro inspira a nossa ciência. Seu futuro inspira a nossa ciência. Acho que é uma frase que resume bem o trabalho da Embrapa, né, professor? Uma frase sensacional, né? A Embrapa é uma empresa de vanguarda, né? De muito orgulho dos brasileiros, né? Vamos lembrar algumas atividades dela, inovadoras, né? Fixação biológica de nitrogênio em leguminosas, sensacional, né? Tropicalização da soja, né? Saiu a soja de altas latitudes, foi lá para o Trópico do Equador, baixas latitudes, né? Estão tropicalizando agora o trigo, quer dizer, o trigo indo para o cerrado, né? Então você vê, são coisas interessantíssimas, né? E também a integração lavoura, pecuária e floresta. Enfim, a Embrapa é uma empresa de nome nacional e internacional praticamente. Chegou o momento de conferir as participações dos nossos amigos agricultores que acompanham a Agrofag pelo YouTube em todas as regiões do país. O Leandro Souza, lá do Ceará, da cidade de Croatá da Serra, nos enviou um vídeo para mostrar a plantação de arroz que ele tem na propriedade. O Leandro fala que fez uma experiência com um cultivo que não é comum para a região onde ele mora, que é no semiárido. Vamos ver o vídeo. Olá, Antoniela, professor Celso e todos da equipe da Agrofag. Meu nome é Leandro Souza, sou aqui da cidade de Croatá da Serra. Minha cidade faz parte aqui da Serra da Ibiapaba. Mas só que o nosso clima aqui ele não pega o clima serrano, ele pega mais o clima semi-árido. E eu estou enviando esse vídeo aqui para vocês, para mostrar o meu cultivo de arroz. Como vocês podem ver, eu aproveitei também a estação das quadras chuvosas aqui na minha região, pois é um clima mais ameno e favorece o desenvolvimento aqui do arroz. Muitas pessoas não sabem que dá para cultivar essa planta aqui tão importante, que é a base aí da nossa alimentação. Então, através desses vídeos, eu tenho um canal também no YouTube que eu criei para mostrar desde o início do desenvolvimento do arroz até chegar nessa fase que vocês estão vendo agora. A fase aqui, ó, de colheita. É muito incrível, interessante. Eu também eu não acreditava que dava para cultivar o arroz aqui na minha região, na minha cidade aqui de Croatá da Serra, mas foi uma experiência incrível. Está sendo uma experiência incrível porque agora eu tenho certeza que sim, dá para a gente cultivar aqui o arroz na nossa região de semiárido. Olhem só, aqui eu tive duas experiências aqui com o arroz. No cultivo aqui do meu arroz, ele deu duas espécies de arroz diferentes. Esse aqui, ele é um arroz mais alongado, tipo agulhinha. E tem esse outro aqui, que ele é mais pequenininho, mas ele é mais redondinho, mais gordinho, olhem só.
Muito legal essa experiência do Leandro, né, professor? E eu concordo com ele, conhecimento tem que ser passado para frente. Com certeza, né? E a gente percebe que o Leandro ele tem um conhecimento, né, do que ele está fazendo, altitude, região mais fria, uma parte mais quente, né? Isso é importante ver essas experiências do agricultor, né? Porque ele vai trazer uma alternativa, ele está inovando, né? Fazendo com que uma determinada cultura que não é tão apta para a região, produzir e fazer com isso possa contribuir para a comunidade dele, né? E note-se também que ele tem uma curiosidade muito grande, né? Que ele até distingue ali o arroz, a agulhinha, do outro mais redondo, né? Isso é muito importante. Esse espírito de experiência, esse espírito de pesquisar, torna a agricultura inovadora. E esses agricultores que fazem esse tipo de experiência e conseguem algum sucesso, faz com que a pesquisa depois possa correr atrás disso, ver o que está acontecendo. Então, parabéns, Leandro, parabéns aí pela sua iniciativa e que esse conhecimento seja aí distribuído para essa comunidade e ela seja muito feliz na produção das suas culturas, do arroz e outras coisas que possam também ser aproveitadas aí. Professor, o Leandro comentou que tem um canal no YouTube, lá compartilha o seu dia a dia na produção de alimentos. Quem quiser conferir, o endereço está aqui na tela. E se você, assim como ele, realiza algum tipo de cultivo na sua propriedade rural, envie para a gente. O nosso WhatsApp é o 4533213970. E agora uma dica importante, dá para assistir o Agrofag em qualquer lugar do Brasil. É só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço está aqui junto com o QR Code. Aproveite para se inscrever no canal. A produção de olerícolas como o brócolis e a couve-flor podem triplicar nesse período do ano. Quem nos explica as razões é a Isa. Confira. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Celso. Com a chegada do inverno, a produção de hortaliças e legumes pode ser tão farta quanto em outras estações. As chamadas olerícolas de inverno são uma excelente opção para quem busca uma alimentação variada nessa época do ano. As olerícolas são cultivadas em condições específicas com temperaturas mais baixas e menor exposição à luz solar. Entre as hortaliças e leguminosas que se destacam nessa época do ano estão o brócolis e a couve-flor, não apenas pela sua importância nutricional, mas também pela sua versatilidade na cozinha. De acordo com dados da Conab, a produção brasileira de brócolis durante o verão é de 5.500 toneladas, enquanto no inverno esse número aumenta para aproximadamente 15.000 toneladas, sendo quase 3 vezes maior no inverno do que no verão. Já a produção de couve-flor durante o verão é de 18.000 toneladas, enquanto no inverno esse número sobe para 26.000 toneladas, sendo 44% maior no inverno. Esses números evidenciam a importância da produção de olerícolas de inverno para garantir o abastecimento de alimentos, além de contribuir na geração de empregos e renda no campo, incentivando a agricultura familiar e a economia. Do plantio à colheita, a couve-flor e o brócolis levam de 60 a 100 dias dependendo da cultivar semeada. Ambas podem ser plantadas direto nos canteiros de produção, mas o ideal é que sejam semeadas em bandejas e depois transplantadas, tendo assim menores perdas de plantas e uma produção mais rápida. É importante destacar que as olerícolas de inverno podem ser consumidas de diversas formas, não só em saladas, mas em sopas, refogados ou como acompanhamento de pratos principais. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa! Uma pesquisa que compara diferentes sistemas de plantio que podem favorecer a conservação do solo começou a ser realizada na Fazenda Escola da FAG. O estudo ainda está em fase inicial, mas a nossa equipe foi até lá para conferir de que forma esse trabalho pode contribuir com a produtividade das lavouras. A pesquisa realizada pela Pioneer está sendo conduzida pelo engenheiro agrônomo Fernando Zanata. O estudo ainda está em fase inicial. O objetivo é encontrar alternativas para a sucessão de culturas tradicionalmente adotada pelos agricultores da região, sistema que tem sido afetado pelas mudanças climáticas. O sistema de cultivo que é utilizado hoje na região é um sistema de sucessão de culturas, né, no qual o produtor ele tem praticamente um duplo monocultivo, né, no qual ele planta milho safrinha e depois soja, né.
E isso a gente tem observado com o tempo, essa adoção desse sistema de cultivo, alguns entraves, né? Principalmente no ano passado, nessas últimas safras aí, no qual ocorreu estresse hídrico, a gente observou que as lavouras têm sentido muito estresse hídrico, tanto na cultura da soja quanto no milho safrinha. Então, a gente observou que tem estagnado, né, a questão de matéria orgânica, tem aumentado a questão de compactação do solo. O Fernando explica que o estudo vai comparar 4 sistemas de cultivo. Primeiro, o sistema de cultivo é o consórcio com milho braquiária, né? O segundo sistema de cultivo seria uma outra alternativa, além da braquiária, seria consorciar com aveia, né? O milho com aveia na safrinha. E também nós estamos comparando, claro, o sistema com o padrão, né? Que seria o sistema de cultivo soja com o milho, né? Safrinha. E também o quarto alternativa seria a rotação de cultura, né? Que alguns produtores aqui ainda na região aqui de Cascavel ainda adotam, né? Então a gente está comparando esses 4 sistemas de cultivo. Uma das novidades da pesquisa é que os consórcios de milho com braquiária ou aveia foram plantados seguindo o método das linhas gêmeas pareadas. O consórcio milho com braquiária normalmente é utilizado aqui na região por alguns produtores no sistema espaçamento reduzido, né? E aqui na Fazenda Escola aqui nós estamos testando um novo método, que é a linha gêmeas pareada, no qual a gente está consorciando com o milho braquiária, né? O plantio é feito 2 linhas e uma linha intercalada, falhada, né? Então a gente aumenta a população nessas 2 linhas no qual é plantado. E como que o produtor pode fazer o plantio dessa braquiária e da aveia? Como que ele faz o implante dessas culturas no campo? No caso, se for no espaçamento reduzido, normalmente o produtor faz no mesmo dia que faz o plantio, né? Daí, se for no caso, na adoção, como a gente está fazendo aqui com a linha gêmeas pareadas, daí é necessário esperar um tempo, porque a braquiária e a aveia, o seu desenvolvimento inicial é muito rápido, né? Então pode ocorrer uma supressão da aveia ou a braquiária em cima do milho, né? Então a gente espera um pouco o milho se desenvolver, faz uma aplicação nitrogenada de cobertura para dar vamos dizer assim, o milho dá mais uma desenvolvida, né? E depois sim a gente faz o plantio da braquiária, né? Normalmente a gente utiliza em torno aí de 3 a 4 quilos de braquiária por hectare, né, para fazer esse sistema, né. O sistema de linhas gêmeas pareadas, como esse adotado nessa plantação de milho, traz como vantagem uma maior entrada de luz, que melhora o desenvolvimento da planta em dias mais curtos. Porque como você está plantando 2 linhas e uma linha tu intercala sem o plantio, tu tem uma melhor penetração e entrada de luz, né, em todo vamos dizer, todo o seu desenvolvimento da cultura do milho. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, o produtor tem a questão de conseguir entrar com o pulverizador sem reduzir a questão de amassamento, né, nas entrelinhas. E o outro benefício é a questão de tecnologia de aplicação, né? Como tu tem uma melhor questão de abertura, o produto, quando o produtor entra com o pulverizador, as gotas conseguem chegar até o terço inferior. E a outra questão é a menor pressão microambiental ali na questão de doenças, porque tu tem maior aeração, passa mais ar entre as linhas, então propicia uma condição menos favorável para o desenvolvimento de doenças na cultura do milho. O Fernando acredita que os primeiros resultados da pesquisa possam ser avaliados ainda este ano. É um trabalho de médio a longo prazo, né? Então a gente iniciou nessa safra aqui, né? E daqui vamos ter uma prévia, algum resultado agora aí mais para o final do ano, né? Hora do mercado agrícola. Veja como ficaram os preços dos grãos. Em Cascavel, os preços seguem em queda. Saca da soja, R$ 124. Saca do milho, R$ 54. E a saca do trigo, R$ 73. Depois do intervalo, a área plantada com trigo aumenta no Paraná. No estúdio, o Dilvo Grolli fala também sobre os ganhos de produtividade com as novas cultivares. E ainda hoje tem Festa do Trabalhador.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. A área plantada com trigo no Paraná deve aumentar 13% em relação ao ano passado. Os dados são do DERAL, Departamento de Economia Rural da SEAB. Um dos principais motivos foi o atraso na colheita da soja, que em muitos casos tornou inviável o plantio do milho safrinha. Teve agricultor que aumentou em até 3 vezes a área cultivada com trigo. O plantio de trigo começou pelo norte do Paraná e segue para as demais regiões até o fim de maio. De acordo com o DERAL, 10% da área já foi cultivada e as lavouras apresentam boa qualidade. 84% delas estão em estado de germinação e os outros 16% na fase de desenvolvimento vegetativo. A área plantada com trigo deve alcançar 1.360.000 hectares. O valor representa 13% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns fatores justificam esse aumento da área cultivada com trigo no estado. Entre eles, o atraso na colheita da soja e o plantio do milho safrinha, o potencial produtivo das cultivares do cereal que crescem a cada ano, além do retorno financeiro a cada saca paga para o produtor. Esses fatores fizeram com que essa propriedade aqui próxima à Corbélia também aumentasse a área cultivada com trigo. O Helmut coordena as operações e explica de que maneira foi feito o planejamento para o plantio. Em relação ao ano passado, nós aumentamos um pouquinho a área esse ano, em função de que nós tivemos que diminuir um pouco a área de milho safrinha. Não conseguiu atingir a meta de plantio, em função de que atrasou a colheita, aqueles problemas que houveram, né? E daí nós resolvemos ocupar essa área aqui, ocupar com milho e com trigo, né? E assim, o trigo é uma cultura tradicional, né? Ela, assim, é uma cultura que às vezes ocorrem problemas climáticos, como geada, que é o principal problema, né? Mas assim, no balanço final, o trigo é uma boa opção porque assim, você faz uma boa cobertura de solo, você deixa uma palhada muito boa para o plantio direto, para a cultura de verão, faz um manejo muito bom de ervas daninhas também, tu deixa a área limpa praticamente para plantar o soja. Então isso tudo é um custo que eu teria para manter a área pronta para o plantio de verão. Se eu não fizer o plantio de trigo, eu teria que ocupar a área com aveia ou um mix de cobertura, que também tem um custo, né? Ele optou por plantar uma cultivar de ciclo precoce. Essa área nós já estamos planejando o inverno do ano que vem. Então nós vamos plantar trigo, é um trigo precoce, ele tem um ciclo rápido, mais rápido que os concorrentes. Eu consigo fazer um plantio de soja em setembro e daí eu consigo fazer um planejamento de milho safrinha nessa área no inverno do ano que vem. Então o principal fator foi a precocidade. Nessa propriedade em Cascavel, a terra fértil será a fonte para 100 hectares cultivados com cereal. O seu Haroldo é o responsável pela produção e aposta no trigo há 15 anos. No início do planejamento desta safra, a ideia era semear apenas 35 hectares. Mas ele e o Maicon, agrônomo que auxilia no manejo, também optaram por aumentar a área de cultivo. Houve um aumento considerável na área plantada de trigo esse ano, né? Em função do atraso da cultura do soja. Consequentemente, houve atraso da semeadura do milho, né? E nós tivemos um mês de fevereiro bastante chuvoso, quase não teve como trabalhar no mês de fevereiro. Eu assisto essa área de trigo, a gente inicialmente plantaríamos 35 hectares, então hoje estamos plantando 100 hectares, esperamos uma boa produção e com um bom planejamento a gente incluiu aqui novas cultivares, novas tecnologias e almejando ter um aumento na rentabilidade. A variedade escolhida apresenta bons níveis de resistência a doenças, como as de espiga, a giberela e a brusone, e as de folha, como o oídio e manchas foliares.
Nesse sentido, a expectativa é de que a produção resulte em cerca de 70 sacas por hectare. O trigo é considerado uma cultura de risco e pode ter o rendimento afetado tanto em quantidade como em qualidade. No período de floração, a geada preocupa e na colheita, o excesso de chuvas. Ainda assim, o seu Haroldo não abre mão do cereal. O agricultor tem que arriscar, senão ele não tem sucesso, né? Vai que dá um ano que dá certo, né? Como é que se diz? É um céu aberto, né? Se gear fora de época, se foi. Mas temos que torcer para dar tudo certo nisso aí. O analista do DERAL, Hugo Godinho, avalia que a produção de trigo no Paraná tem aumentado por conta da adaptação e do rendimento de cultivares com qualidade genética mais avançada. Esse avanço do melhoramento genético que vem sendo experimentado ao longo de muitos anos no estado, ele favorece também. Hoje a gente produz em média 3.300 quilos, pelo menos essa é a expectativa inicial de produtividade que nós temos, frente a uma produtividade que há alguns anos não chegava a 3.000 quilos, mas lembrando também que a cultura do trigo ela é uma cultura de grande risco e sempre pode ter alguns percalços no meio do caminho, como geadas, por exemplo. Ela é plantada praticamente no inverno, está semeada, e com isso a gente pode eventualmente ter problemas também de seca, também que já é uma época que chove menos, ainda que o trigo seja uma planta bastante tolerante a esse estresse hídrico. E a gente tem visto ao longo dos anos esse aumento de produtividades, que é uma máxima não só para o trigo, mas para todas as culturas no estado, e a gente tem cada vez melhorado em ciclos mais curtos, conseguido produzir mais. Isso é muito bom para o produtor diminuir o seu risco, de certa forma. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre o trigo, e por isso a gente recebe o presidente da Copavel, o seu Dilvo Grolli. Muito bom dia, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia. Bom dia. O trigo é um cereal versátil, que é cada vez mais produzido no Brasil e consumido nacionalmente cada dia mais também, né, seu Dilvo? O trigo é um cereal que nós temos no estado do Paraná uma tradição na produção. O Paraná liderou por muitos anos a produção de trigo dentro do Brasil. Perdemos a última safra para o Rio Grande do Sul em termos de produção de trigo. Mas o Paraná tem essa cultura e este ano de 2023 o Paraná irá plantar a maior área da sua história, 1.360.000 hectares. E as variedades que foram desenvolvidas nos últimos anos pela pesquisa aumentou muito a produtividade. Esse cereal dava 2.800, 3.000 quilos por hectare, agora nós estamos colhendo facilmente de 3.600 a 4.200 quilos por hectare. Então aumentou a produtividade com as novas variedades de trigo. Esta cultura é tradicional no estado do Paraná e o trigo, ele nos últimos anos, desde 1986, nós tivemos ali um equilíbrio entre produção e demanda de trigo no Brasil. E depois não houve mais um interesse por parte do produtor, porque a logística do trigo ficou difícil no Brasil, porque todos os moinhos, os grandes moinhos brasileiros, estavam lá ao lado, na orla marítima, no Nordeste, no Rio, ou qualquer cidade na orla marítima. Então, esses moinhos foram construídos com a visão estratégica de importação de trigo. E nós no interior, certo, que onde se produz grãos e o trigo também, nós tínhamos uma dificuldade de logística para chegar até a esses moinhos. E também esses moinhos perdiam competitividade, porque eles tinham que trazer também, distribuir para o Brasil a farinha. Hoje não. Hoje nós temos uma boa quantidade de moinhos no interior. E os moinhos mais modernos hoje estão no interior. O Paraná, por exemplo, vai colher em torno de 4.800.000 toneladas de trigo, e tem capacidade de esmagamento de 4 milhões. Então, olha como é importante, você incentiva a produção, aumentando a área, com novas tecnologias, tá? E tem a capacidade de moagem de 80% dessa colheita. E aí fica dentro do estado, aqui no estado, a cadeia desde o insumo, o plantio, agroindústria, até o consumidor.
todo o ciclo, né? Eu vou aproveitar e já chamar o professor Celso para essa conversa em relação à produtividade. Esse avanço, esse aumento de produtividade se deve muito às pesquisas realizadas para aumentar a qualidade genética dessas cultivares, né, professor? Essa sua área, seu minha campo? Área. Não, eu falo o tempo, eu comecei com aquelas produtividades baixas, né, Dilma? Você sabe disso, né? E hoje nós estamos vendo essa espantosa a velocidade como está ganhando a genética nisso aí, né? Se nós fizermos um corte, lembrarmos aí o que acontecia nos anos 80, a nossa produtividade de trigo, 40 sacos, 2.200, 2.400 quilos por hectare. E depois passamos para 2.800. E hoje nós já estamos falando em torno de 4.000 quilos por hectare. Essas novas variedades que a pesquisa oferece ao produtor e a cultura também do produtor em eventos que dão assim para ele uma visão de como produzir na área com os tratos culturais novos também que está acontecendo. E o trigo é muito excelente, eu estava assistindo a apresentação dos agrônomos também, olha que coisa importante, fala-se em planejamento da área. Planejamento da área é o que nós mais precisamos hoje. Melhora a estrutura do solo, facilita a produtividade, dá uma resposta imediata à ciência que pesquisou novas variedades. Então, a equipe técnica também, ela hoje está muito bem sintonizada com a pesquisa e ela é o elo ligação entre a pesquisa e o produtor rural. E quem ganha nessa história é a cadeia. E o Paraná tem condições de produzir 4,8, 5 milhões de toneladas, tem condições de industrializar 4 milhões de toneladas. E veja quanto essa cultura deixa de receita dentro do Estado. Um exemplo claro, não como exemplo, mas uma realidade, quando o produtor colhe 1 quilo de trigo, quilo de grão de trigo, ele comercializa num valor médio de R$ 1,50. Quando vai para a agroindústria, deixa a farinha pura, tira o farelo, esse mesmo quilo passa a ser vendido por R$ 3, R$ 4. Okay? Quando ele vai para a panificadora, ele é vendido por R$ 10 a R$ 12 no pãozinho de cada dia. E essa circulação de dinheiro, desde o R$ 1,50 até o 10, 12, fica na cadeia. Mas essa cadeia, muitas vezes, é na mesma cidade, é na mesma região. Então, olha a importância econômica desse produto. É diferente, por exemplo, da soja. Você industrializa, o farelo vai para um lado, o óleo vai para outro. E esse aí não, agrega valor e distribui margem dentro da cidade ou da região. Mercado interno. Eu acho também, digo que nós tivemos uma época também onde, vamos dizer assim, o pessoal da Argentina e o Canadá começou a exportar a farinha pronta para nós, né? Então esses moinhos começaram a ficar com certa dificuldade. Isso talvez até favoreceu a implantação de moinhos que fizesse todo o processo, né? Porque eu vou me interessar, porque eu vou comprar para quê? Eu vou comprar o trigo se eu pego a farinha com preço já pronto, né? Então houve uma época dessa daí também, não sei se você se recorda, né? Isso foi no início dos anos 90. Exatamente. Onde criaram o Mercosul. E aí as indústrias metalmecânica, para vender aos países do Mercosul, criaram uma linha de venda. E qual é a contrapartida que esses países fariam para pagar essa conta de câmbio? Que é vender trigo e seus derivados, que é a farinha. Uhum. E aí então começamos a dizer que o melhor trigo do mundo era o trigo argentino. Exatamente. Aí passamos a ser grandes importadores da Argentina. Aí isso aconteceu nos anos, bem no início dos anos 90. Uhum. Tanto é que, se nós lembrar a história, nos anos 85, 86, chegamos quase à autossuficiência do trigo. Com esse evento do Mercosul no início dos anos 90, passamos a ser dependentes e grandes do trigo. Aí chegamos em 2022. O que aconteceu em 2022? Aliás, 2020, supomos, 2020, para nós ter um número mais fácil e de ano, 2020. Nós estamos produzindo 60%, 70% do que nós consumimos. Aí houve um incentivo de preço nos últimos 2 anos. Nós, esse ano, 2023, chegaremos a 12,5 milhões de toneladas a nível de Brasil, e o Paraná 4 milhões e 800 mil toneladas, 5 milhões de toneladas, tá? E nós chegaremos junto com a demanda, que a demanda será 13 e vão produzir 12,5. Mas não é só deste ano.
de 2023. O ano passado, 2022, que é o trigo que nós estamos tá indo para o nosso pãozinho de cada dia hoje, né? Nós já produzimos 10,5 milhões de toneladas. 10,5. Então está havendo um crescimento. E esse crescimento é motivado pela garantia de comercialização, pela proximidade dos moinhos com a zona de produção, o incentivo também que você tem do subproduto do trigo, que é um importante subproduto do trigo, é um importante produto para a fábrica de ração. Sim. Então a cadeia... Valor agregado total nesse processo. Então a cadeia começou a ficar interessante. E veja como isso é importante também quando a gente vê os agrônomos falarem em estrutura de solo e planejamento. Então não adianta nós chegar agora, por exemplo, nesse mês que nós estamos vivendo agora, e dizer, daqui 2 meses eu vou plantar tal cultura. Não, essa cultura já está planejada há 2 anos atrás. Aí eu estou dando uma resposta para o solo também, na estrutura do solo, dou uma resposta já também do mercado, que o mercado também tem que se estruturar. Então, acho que o trigo é um exemplo grande para nós. E outra coisa, o que é um agricultor, o que é uma fazenda, o que é um sítio, o que é uma chácara? Como é uma indústria. Não existe indústria que trabalha 6 meses e fecha 6 meses. E o trigo é a segunda cultura que nós temos aqui no estado do Paraná, e em muitos estados, principalmente nos estados do sul, que é o complemento da primeira safra, que geralmente é soja e milho. Aí vem a segunda safra, uma safra que surgiu nos últimos anos, que é a segunda safra de milho. Mas só soja e milho não fecha todas as janelas da propriedade. Aí você entra com uma terceira opção, que é o trigo. Então, primeira cultura, pode ser soja e milho. Segunda cultura, você pode fazer ou faz milho safrinha ou vai para o trigo. Então você preenche toda a ociosidade de mão de obra, ociosidade de máquina e equipamento, faz um planejamento de estrutura de solo, faz um planejamento também de como você vai preparar até os produtores de insumos. A pessoa não compra insumos hoje para plantar amanhã. Você faz um planejamento das compras de 6 meses. Então veja como é importante a cultura do trigo para o estado do Paraná. E aliás, o estado do Paraná tem as melhores características para o trigo. E muitas vezes as pessoas questionam, mas e se gear? Gente, tem um seguro. Eu não tenho como parar a geada, mas eu tenho como eu ficar garantido se houver geada, que é o seguro. Tudo está dentro do custo. E é uma planta que deixa uma lucratividade hoje em torno de 30% em 4, 5 meses. Vamos pensar o que é uma lucratividade de 30% em 4, 5 meses? Qual é o mercado financeiro que me dá esse retorno? Fantástico. Num momento que eu tenho ociosidade na propriedade. Então, essa situação de que o trigo representa uma cultura de risco poderia ser aí trabalhada com a questão do seguro, né, seu Diogo? Não tem mais risco, eu tenho seguro. Seguro, então, no caso... eu tenho que me planejar também da colheita ao plantio e também de como garantir se ver algum fator climático nesse meio. Certo. Então, é planejamento. Então, não tenho eu reclamar da sorte. Eu tenho que ser também uma pessoa de planejamento, inclusive para garantir o meu patrimônio. Exato. Eu tenho mais uma perguntinha para ele. Mudou essa cultura de plantar o trigo, a pessoa está se planejando, tá tudo isso que o senhor falou aí, né? Mas a Copavel tem um show rural de inverno especial para fomentar isso daí, né? Para o agricultor, né? Quando a gente fala em show rural, e nós mesmos da Copavel, começamos a pensar sempre grande. Mas o show rural é um evento que reúne 380 mil pessoas em 5 dias. Como é que nós vamos nos adaptar, fazer um evento para 20, 30 mil pessoas? Puxa vida. Aí começamos a ver que aquelas 20, 30 mil pessoas que vão lá é de uma parcela da cadeia de produção importantíssima, que não pode ser atendida no show rural normal. Que, por exemplo, como é que esses pesquisadores vão fazer campo experimental para mostrar para os produtores rurais e mostrar também para os técnicos? Isto é multiplicado dentro do show rural e é um evento de menor dimensão em número de público. Mas muito importante. Mais importante, de uma grandeza para a cadeia do agronegócio. Certo? Então, acho que esse show rural que você se referiu, professor Celso, da cultura de inverno, e ali nós podemos colocar algumas outras culturas, caso o produtor não queira somente preencher sua área com trigo. Então, é um evento que tem tudo para crescer, mas o mais importante,
é uma ponta de apoio aos técnicos, aos produtores e aos moinhos também, porque os moinhos também fazem suas experiências com as variedades novas. Quer dizer, qual o rendimento de farinha, qual o rendimento de farelo, qual é o tipo de farinha que sai desse trigo, daquele. Então esse evento rural de inverno da Copavel é um evento que não tem a grandeza em número de público que tem outro, mas a grandeza técnica de mesma importância como fosse o evento rural nas culturas de verão. Grandeza técnica e de suma importância para a cadeia do agronegócio brasileiro. Com certeza é um processo, é um evento de grandíssima importância, né? Vai cumprir uma lacuna que existia aí que ninguém percebe, né? Não só trigo, mas tem outras culturas de cereais de inverno também que se encaixam aí, né? Sim. Bom, aí você pode trazer para essa chuva rural de inverno também a cultura de produzir forragem para gado de leite. Olha que importância começa a ter. Produzir algumas outras culturas relacionadas ao inverno e também de proteção ao solo. Sim, correto. Muito bem. Nos vemos então no Show Rural de Inverno, com certeza o Agrofag estará por lá mostrando essas novidades para o produtor com as culturas dessa estação do inverno. E seu Dilvo, nós te agradecemos por estar aqui conosco mais uma vez, sempre à disposição. Então vamos combinar o encontro no Show Rural de Inverno, que será no dia 23, 24 e 25 de agosto de 2023. Anotado, Beleza. 23, 24 e 25 de agosto. Muito bem, seu Dilvo, até a próxima. Até a próxima. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa semana. As temperaturas amenas e o tempo aberto vão deixar o dia mais agradável para aproveitar essa véspera de feriado. Amanhã, o dia também será ensolarado em todas as regiões do Paraná. As temperaturas devem se manter na casa dos 20 graus em média. Até terça-feira, o tempo continua assim, firme e livre de chuvas. Na quarta, a nebulosidade se intensifica no estado e tem chuva prevista aqui para as cidades do oeste. Em Cascavel, a chuva chega na quarta também. E de hoje até terça-feira, o céu claro e as temperaturas amenas trazem uma sensação térmica agradável. O destaque é para quinta-feira, quando a chuva se intensifica um pouco. O esperado são cerca de 25 milímetros. As temperaturas para a semana variam entre 15 a 26 graus. Em Mercedes, mais ao sul do mapa, pancadas de chuva mais intensas são esperadas para a quarta-feira, que seguem na quinta. Mas de hoje até terça, céu claro e estabilidade no clima. A temperatura mínima prevista para a semana é de 17 e a máxima 28 graus. E na região de Três Barras, a semana se inicia com tempo firme e bastante sol. Na quarta, o tempo fecha. A indicação é de que na quinta-feira o volume de chuvas atinge aproximadamente 66 milímetros, segundo o CIMEPAR. Atenção! As temperaturas devem variar dos 15 aos 26 graus em Três Barras. No próximo bloco, tem bate-papo com o violeiro Eros de la Vega, que vai contar a sua história e trazer um pouco de música raiz aqui no Agrofag. Não perca, daqui a pouco. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 17 de junho. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. A viola caipira está atrelada à cultura da música paranaense e tem admiradores de todas as idades. Vamos ver agora uma entrevista com Eros de la Vega, cascavelense, que tem uma trajetória muito bacana com esse som, que, aliás, tem tudo a ver com o campo. Acompanhe.
Uau, que show! Seja bem-vindo ao Agrofag, Eros de la Vega. Muito bem. Muito obrigado, gratidão aí pelo convite, pela oportunidade, uma honra participando pela primeira vez, né? Pela primeira vez no Agrofag. O Agrofag, então vamos que vamos, vai ser uma viagem do tempo aqui, ó. Com certeza. Muito bem, hoje a gente conversa então com o Eros, que é um artista completo. Violeiro, compositor, músico há 36 anos, é isso, né, Eros? Há 36 anos já aí, né? Quando a gente olha para trás, a gente começa a analisar toda a caminhada, toda a trajetória. É uma trajetória, na verdade, né? Que passa muito rápido, né? Assim, quando eu falo que tenho 36 anos, o povo fala, oh, mas... Como assim? Como assim? Passa muito rápido. Acho que eu tenho menos idade, apesar de eu já estar com as barbas brancas. Eu já tenho 44 anos, né? Então, fiz agora, graças a Deus, semana passada, dia 13 de abril, foi meu aniversário. Aniversário desse mês ainda, parabéns. Mês. Muito obrigado, gratidão. Show de carreira também, porque eu considero que minha carreira começou exatamente naquele ano de 1987, que eu ganhei de presente, né, de aniversário, minha primeira viola caipira, e nunca mais larguei, né? A história com a viola é de muitos anos, então. Muitos anos. E eu acho que é interessante a gente já começar a nossa conversa, Eros, falando da tradição da viola caipira, porque a viola, a gente sabe que ela é trilha sonora de muitas e muitas pessoas que trabalham no agro, que são do setor rural, né? A viola caipira, ela é parte da vida das pessoas, principalmente das pessoas aqui no Paraná, né? Com certeza, a viola caipira é uma bandeira, né? Uma bandeira nacional, acho que não só do homem do campo, mas da música brasileira. A viola cresceu demais. Ela expandiu de uma forma assim que muitos gêneros interessantes. Sim. Que a viola domina. E essa tradição o homem do campo abraçou, porque de certa forma a gente analisa, o homem do campo é um cara super inteligente, super avançado à frente do tempo, que quem lida com a terra, lida com o agro, com as fases da lua, são pessoas inteligentes, são pessoas com uma sabedoria à frente do tempo, né? Isso. Como o índio no meio do mato lá, né? Sim. E que mora lá no mato, mas tem sabedoria que às vezes a medicina não tem, né? Exato. Então, esse é o homem do campo. E a viola, ela consegue descrever isso através dos seus acordes, seus solos. A conexão com a música também, ela relembra muito da cultura de tradição, geração para geração, e isso está muito presente nas famílias do campo também, né? Com toda certeza. E eu vivi isso, sabe? Porque eu venho do interior, morei em sítio, fazenda, fui um caipora, ainda sou, na verdade. Né? E outra, natural aqui de Cascavel, natural, né? Nasci aqui em Cascavel, nascido e criado aqui. Você foi um dos fundadores da Orquestra de Viola Caipira do Paraná, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história também, que marca o início aí da orquestra, que te levou também para vários lugares, né? Sim, com certeza. Tenho um carinho imenso pelo tempo, o projeto que a gente teve a oportunidade de participar aqui na FAG. Fui fundador, junto com o Ricardo e todos os outros violeiros, o Christian também, que entrou um pouquinho depois do Christian, né? Foram pessoas assim que tive o prazer de trabalhar junto, e a gente levantou essa bandeira da orquestra de viola em Cascavel. A FAG que comprou a ideia sempre foi uma fundação que apoiou a cultura. A gente recebeu esse apoio deles. Claro que a gente sempre entende que, na medida do possível, né, a instituição também não pode carregar o artista nas costas. O artista tem que fazer por se merecer. E a FAG sempre deu esse apoio, um impulso. Esse impulso, a tradição de investir em cultura, que até hoje né? A gente tem que falar isso aí, porque a gente é de Cascavel e tem que reconhecer as pessoas, as instituições que fazem bem para a cidade em todos os gêneros, e principalmente na cultura. E a gente teve a graça de ter esse linkado, né? Sim. A viola caipira, a orquestra de viola, com a FAG aqui. Sim. A viola, ela pode ser esse símbolo aqui da nossa região, pode ultrapassar barreiras e também mostrar como esse trabalho, o vínculo com o trabalhador rural, como as pessoas que têm esse vínculo com a viola também batalham, estão ligadas aí às nossas atividades do setor agropecuário. E eu acho que tem tudo a ver, né? Com certeza. Tem tudo a ver. Porque a gente analisa, sabe, o nosso país é um país incrível, é um país que ele é um continente, né? Ele é um continente.
Então, quando a gente consegue, de alguma forma, colocar a cabeça assim, um pouquinho para fora, sabe, da caixa, assim, olhar o todo do que está acontecendo, a gente analisa assim, estados que antigamente muita gente não tinha essa visão, tipo a Bahia. Que hoje, nossa, a Bahia é um baita produtor, né, do agro também, e como outros estados tradicionais que já eram, né, como o Paraná é. E é muito legal, porque quando eu já fiz vários shows em estados que antigamente, vamos supor, 30 anos atrás, não era tão tradicional nessa questão do agro. E hoje, a gente chega lá e a gente é recebido, vamos dizer, como eu disse na Bahia, meu Deus, todo mundo gosta de viola lá. Sim. Então, isso é muito legal, esse vínculo da cultura. E isso não adianta, isso vem do homem do campo, desse plantio, dessa fé que o homem tem na safra. Né? E o agro, ele é a nossa moeda maior de valor, que mantém esse país em pé. Isso é importantíssimo. Vamos com o bicho do Paraná, então, para ser bicho do Paraná. Ser bicho do Paraná, é preciso aqui ficar, valorizando este chão, cultivando a plantação. Pra ser bicho do Paraná, é preciso aqui ficar, valorizando este chão, cultivando a plantação. Do milho nasceu o arroz, no timido algodão. Na cor escura do café, fomos rei que nem Pelé. Pra completar a seleção, convidei sem avisar o soja pra ser campeão de plantio e exportação. Aventureiro, volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar. Aventureiro, volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar. 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 Bom demais, Eros de la Vega. Essa música também a gente pode dedicar a todos os trabalhadores. Amanhã, Dia do Trabalhador, né? E aí a gente deixa os parabéns, dá os parabéns também para todas as famílias ligadas ao campo, às atividades rurais. Essa música é muito bonita para falar isso. É legal você tocar, né? Vincular e tocar nesse assunto agora, nesse momento, tem tudo a ver com a música. Eu deixo aqui, sabe, a minha mais humilde e de todo o meu coração contribuição para o homem do campo, a todos os trabalhadores rurais, todos os trabalhadores em todas as áreas do Brasil, mas especialmente ao trabalhador rural do agro, que nos dá o pão, nos dá o alimento e acho que levanta uma bandeira, uma causa super importante, sabe, que é essa potencialização de a gente conseguir, vamos dizer bem a verdade, salvar a humanidade, porque o homem do campo, ele é um mágico, ele é um mestre, ele é um maestro, eu acho, da sociedade, ao ponto de a gente, sim, realmente, a gente aplaudir em pé o que eles fazem, porque a gente ser o homem do campo, sem o agro, sem as pessoas que nos dão o alimento, né, que metem a cara ali e faz acontecer, a gente não é nada, né? Então, deixo aqui essa singela e humilde
né, música de todo o meu coração para vocês, que é para ser bicho do Paraná. Amanhã é dia de Festa do Trabalhador, esse encontro que acontece no Seminário São José e que é de dar água na boca. Nós conversamos com o Padre Marcos, o reitor do seminário. Olha só. Estou aqui no Seminário São José, local onde será a 55ª edição da Festa do Trabalhador, que vai acontecer nesta segunda-feira. Eu converso agora com o Padre Marcos, reitor do seminário, que vai falar para a gente sobre as expectativas para o evento. Reinaldo, nós estamos com praticamente tudo preparado nessa 55ª edição da Festa do Trabalhador e 26ª edição da Festa do Costelão, inclusive, viu? A expectativa é das melhores, né? A equipe é ampla, o número de voluntário, com a graça de Deus, também é significativo, tudo para que a gente chegasse no dia de amanhã, tudo preparado para acolher bem a equipe e o pessoal que vem para festejar São José. Fala para a gente como será a programação do evento. Reinaldo, para o dia de amanhã, né, nós temos toda uma programação gastronômica e também religiosa, né? Religiosa começando às 9 da manhã, nós teremos uma pequena procissão com a imagem de São José, que sairá aqui da paróquia São José Operário. Faremos uma trajetória passando por detrás nas ruas próximas aqui e chegaremos aqui no seminário com meia hora de curso, eu imagino. Então, logo chegando, nós já nos encaminharemos para a celebração da missa, que será presidida pelo nosso bispo diocesano. Além da família consumir aqui, também poderá retirar o costelão, né? Exato, para essa atividade gastronômica super conhecida que é o costelão, que nesse ano, então, nós estamos disponibilizando ele em torno de, no valor de R$800, né? E o churrasco no valor de R$140 e o almoço, que ainda dá tempo, inclusive o pessoal quiser vir, né? Sejam bem-vindos, no valor de R$60, buffet daí, né? Buffet. Para o churrasco e para o costelão, o sistema drive-thru estará funcionando. E qual a previsão, quantas toneladas para este ano? Nós estamos trabalhando com a expectativa, a equipe toda está trabalhando na expectativa de ser aí em torno de 20 toneladas de carne. Vamos ver se a gente consegue concretizar esse número. É expectativa, né? Então fica o convite especial para toda a família. Com certeza, reitero o convite para você que vem. Seja bem-vindo, nós agradecemos inclusive a sua participação. Lembrando que você adquirindo qualquer produto dentro da nossa festa estará, Reinaldo, contribuindo não só para o encontro pessoal, não só para o encontro familiar, mas também para a formação dos futuros padres da Diocese, né? Tudo aquilo que aqui for angariado em termos de fundos será revertido para a formação dos futuros padres da Diocese de Cascavel. É isso aí então, obrigada Padre Marcos. Fica o convite para essa festa tradicional, Festa do Trabalhador. E agora saiba como encerraram os preços da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 265. O quilo do suíno, R$ 6,80 e o quilo do frango, R$ 4,86. E você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Para encontrar é fácil, basta digitar youtube.com/agrofag ou lá na barra de pesquisa do YouTube mesmo, programa Agrofag separado. Tem QR Code na tela, é só você apontar o seu celular que já vai ser direcionado para a página inicial, que é essa aqui. Professor, qualquer momento, em qualquer região do Brasil, você pode assistir o Agrofag, né? Em um local só, todos os programas. Isso aí. Então fica o convite para você participar, fazer seu comentário lá nas nossas edições. Todos os conteúdos aqui também estão separadamente para compartilhar nos grupos, para você trocar ideia com a gente, né? Muito fácil. Isso aí. Muito bem. E tem também o nosso Instagram, você pode mandar um direct e participar com a gente aqui do programa, @agrofag. Tem também, se você marcar lá o Agrofag nos stories, né, a gente pode fazer o repost e você participa do nosso programa nas redes sociais também. Você tem sugestão de pauta? Nosso WhatsApp eu vou contar aqui para vocês. 4533213970. Anotou aí? Então participe com a gente. Agora, vamos para as redes sociais, vamos mostrar aqui as indicações que a gente tem para vocês. Na semana passada já
trouxemos esse evento aqui, eu reforço o convite. Programa Herdeiros do Campo, realizado pelo Sindicato Rural de Toledo, vai ser no dia 5 do mês de maio, né? A partir das 2 horas da tarde. E o propósito desse programa é despertar a família rural para o planejamento sucessório em 3 dimensões: propriedade, família e empresa. Para quem tiver alguma dúvida ou quiser realizar a sua inscrição direto, tem o telefone na tela, 45999723959. Outra indicação aqui, já começou a Expo Braga, 12ª Festa do Peão de Boiadeiro, lá em Braganey. Começou então na sexta-feira e vai até a próxima quarta, dia 3. Olha só, atrações musicais, temos mais programações então para essa festa, a Expo Braga. Olha só, até dia 3 de maio, então vai ter missa, vai ter campeonato de futsal, vai ter também algumas atrações musicais, como a gente viu aí, o rodeio, né? Isso aí é muito legal, mostra como o Braganey tem uma programação diversa aí para as comemorações dos 41 anos da cidade. Agora, nossas redes sociais, olha só, o Arthur participou com a gente, marcou o Agrofag nos stories, né? Dia de apresentação do CREA Júnior na Semana Acadêmica dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica do Centro FAG. Obrigada, Arthur! Tem também a participação do curso de agronomia, que trouxe alguns formados, já alguns egressos de agronomia, para conversar com os alunos do último período do curso, para compartilhar um pouquinho da experiência do mercado, né, professor? Isso é importante, trazer a experiência do mercado para a sala de aula, né? Isso mesmo. E então assim a gente encerra as nossas redes sociais. Professor, te vejo na próxima semana. Amanhã um ótimo feriado ao senhor e à sua família. Bom descanso, aproveita para ficar em casa, curtir todos esses momentos aí de descanso. Aos trabalhadores, uma boa festa, com bastante calma e juízo. É isso aí. Pessoal, a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.